Falar em línguas estranhas, será que se trata de línguas realmente estranhas ou línguas naturais? Vamos entender isso dentro do texto bíblico, né? Com uma análise voltada para a hermenêutica bíblica. Aí você vai entender dentro do texto o que se trata, se são línguas estranhas ou se são línguas humanas não conhecidas. As principais referências que a gente vai encontrar na Bíblia, né? A gente vai ver a principal delas em Atos, capítulo 2, entendidas por pessoas de várias nações. Ali entende-se, né, como uma xenoglossia. Temos também citado como dons, né, ali por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Esse dom, o falar em línguas, é citado como um dom. E nós vamos observar que há necessidade de interpretação em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, e também que precisa de outro dom para interpretar, o que indica se há um dom para interpretar, pode não ser uma língua natural humana. Não precisa de intérprete que aprenda o dialeto. Aprender o dialeto não resolve para interpretar, necessita de dom. É tratado como glossolalia também, né? Que é língua espiritual não compreensível. Aí tem um detalhe, porque o próprio Jesus vai citar isso também, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que Jesus vai dizer que em nome dele falarão novas línguas, ou que em nome dele nós falaríamos novas línguas. E essa expressão que Jesus usa aqui vem do grego, kainos, que é novo, né? A palavra novo vem do kainos, que no caso vai se referir ao novo em qualidade, ou novo na sua natureza, que é diferente da palavra neos, algo novo em tempo. Então, não usa-se ali a palavra neos, que é a mais comum utilizada para tratar sobre algo novo, que é um novo tempo, no caso. Mas usa-se a palavra kainos, que é tratado como algo novo em sua natureza, algo diferente, algo não conhecido, algo não visto. O próprio Jesus ele já dá a dica que estas línguas não seriam línguas humanas ou línguas já conhecidas, seriam novas línguas, algo não conhecido. O próprio texto no original já aponta para isso, não tem como fugir disso já no texto original. A gente vai ter algumas outras referências, por exemplo, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro prega ali na casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Vamos observar também Paulo ali em Éfeso, em Atos 19, ele ora pelos irmãos ali em Éfeso que haviam recebido o batismo em águas, mas não haviam recebido o Espírito Santo. E eles falam em outras línguas ou em novas línguas. Aí nós vamos ter em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, a seguinte fala de Paulo: quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, vamos entender. Se o falar em línguas está falando a Deus e não aos homens, os homens não entendem, e em espírito fala em mistério, não trata de uma língua que você pode ir lá estudar essa língua, aprender para entender o que está sendo falado. Então, literalmente, se eu disser que são línguas humanas, eu estou indo literalmente contra 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que fala que são línguas não entendidas pelos homens, que é um mistério falado pelo Espírito. Então, se disser que são línguas naturais, no caso, eu teria que ir contra justamente esse versículo. Mas vamos entender isso à luz ali de Atos capítulo 2, porque ali o termo ali é xenolalia, né, utilizado.
porque foram línguas faladas e foram línguas entendidas por várias pessoas que estavam ali presentes. O que ocorreu ali é o seguinte: nós entendemos ou analisamos ali o texto que após o dom ser distribuído pelas pessoas que estavam ali, havia pessoas de várias nações. E o próprio texto já vai apontar para isso. Porém, tratava-se de pessoas que vinham de um ambiente grego, ou seja, possivelmente eles já utilizavam o vocabulário grego, e também havia ali pessoas chamadas de prosélitas ou prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo. Então, o judaísmo alcançou essas pessoas, esses prosélitos, de alguma forma, com algum idioma. E eles estavam ali reunidos por causa do dia de Pentecostes. Então, eles entendiam o que seriam falado ali, o que seria anunciado. Eles entendiam o que foi pronunciado ali, sem necessidade de haver uma nova língua na língua que eles entendessem, porque todos os anos eles estavam presentes nessa festa. Então, todos os anos eles não entendiam o que se falava, o que se comentavam por ali, de fato entendiam. Agora, como explicar que eles receberam ali essa nova língua e ouviram as pessoas falando na sua própria língua? Temos uma explicação aí, bem simples, muito simples. Primeiro, nota que algumas pessoas que estavam de fora, vendo de fora, vê eles como que se estivessem embriagados, falando de forma embolada. Quando se ouve pessoas falando em línguas naturais, ninguém vai entender como línguas emboladas ou alguém estar bêbado. Vai entender que está falando em outro dialeto e jamais vai interpretar como uma pessoa que está bêbada falando, né? Agora, o que ocorre ali é o seguinte: no momento em que eles recebem o dom da língua, né, o dom das línguas estranhas, houve também a interpretação dessas línguas. Por isso que muitos ouviam outros falar na sua própria língua. Ou seja, aqueles que ouviam falar na própria língua, recebe também o dom da interpretação. Então, todos ali presentes falavam em línguas estranhas e para cada uma dessas pessoas era também interpretada. Porque, conforme Paulo vai citar lá em 1 Coríntios, não tendo interpretação das línguas, de nada vai servir. Como era um ato ali, a princípio, também evangelístico, haveria de ter a interpretação. Por isso que você vai ver pessoas ouvindo no seu próprio dialeto. Na verdade, não estava ouvindo no seu próprio dialeto, estava entendendo aquela língua qual estava sendo falada. Quem tem o dom de interpretação de línguas sabe que quando há essa interpretação, quando há verdadeiramente a manifestação do falar em línguas, essa interpretação ela vem como um entendimento na nossa própria linguagem. É assim que acontece quem tem o dom da interpretação de língua. Nem todos têm o dom da interpretação de línguas, mas aquele que possui o dom da interpretação de línguas sabe que ao ouvir uma língua que é necessária ser interpretada, nem sempre essa língua ela vai ser interpretada. Quando se ouve, ouve-se no seu próprio idioma, entende-se como se fosse uma pessoa falando. Você nota que a pessoa está falando algo diferente, mas você consegue entender esse algo diferente. É inexplicável, para te falar a verdade. É muito inexplicável. Ou seja, é de fato
um dom. A Bíblia, ela afirma que é um dom, não tem para onde fugir. É de fato uma língua não conhecida pelos homens, porque necessita de dom para interpretá-la, então não é algo natural, humano. O homem não entende, porque o que fala em mistério fala com Deus, então o homem não entende, precisa de interpretação para isso. Então não é línguas naturais, não se trata de línguas naturais, se trata de línguas